E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 11h19, 22/1 de 2023. Vamos aí para mais uma análise de mercado, galera, direto ao ponto, nossa análise semanal. E vamos para o que interessa, galera. Vamos direto ao ponto. Desde já, galera, se esse conteúdo agrega algum valor para vocês, se você acha que o que eu falo aqui faz algum tipo de sentido, ajuda um pouquinho na análise de vocês, deixa aquele likezinho, tá bom? Qualquer comentário, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar aí também abaixo, beleza? Galera, vamos começar pelo Bitcoin aqui. Hoje tem umas coisas interessantes para falar, alguns acontecimentos também legais aqui no gráfico, tá, galera? Lembrando, para quem me segue agora, eu falo apenas de gráfico, não vejo notícias alguma, né? Apesar de acompanhar algumas, mas todas as minhas projeções aqui são voltadas justamente por conta dos movimentos dos players, tá? Então, galera, quem sabe aí, quem já me assiste há muito tempo, a gente começou a fazer a análise do Bitcoin desde aqui dessa onda C, né? Quando eu falei de compra em Bitcoin. Depois, quando eu falei nessas ondas corretivas, que a gente poderia fazer um ABC maior, 3 ondas para baixo. Eu até coloquei essa projeção aqui, ó, de onda 5 lá nos 12 mil dólares. Quase a gente chegou lá nos 12 mil dólares. 12, 9 mil dólares por ali, né? Mas a gente fez aqui uma onda 5, né? Ou seja, nossa onda é de impulsão aqui. Só que a gente marcou essa onda de impulsão justamente em um ponto interessante, que foi aqui, ó. Não tem como a gente saber quando vai acontecer uma absorção, né? Geralmente acontece nas ondas C, né? Tipo, na onda 5, na final do ciclo de queda. Então, a gente tem uma onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, e vem aqui uma onda 5 para baixo. Geralmente acontece nessa onda 5, a que a gente chama de absorção, né? Só que a gente teve esse nível de absorção aqui, ó, nesse dia. Deixa eu ver aqui o dia certinho. É o dia que a gente está monitorando aquela barra de alto fluxo. Foi no dia 8 de novembro de 2022. Muda um pouquinho se eu largar para o semanal. Se eu marcar para o semanal, o dia vai lá para 7 de novembro de 2022, né? Aqui é um gráfico semanal. Então, eu vou falar do semanal aqui por enquanto, tá? Então, galera, no semanal, o que chamou minha atenção, justamente para uma possível parada do Bitcoin aqui, para poder ter uma retomada do fluxo comprador, foi justamente essa barra aqui de alto fluxo. Se você for pegar um gráfico do Bitcoin, né, reduzir ele aqui e começar a pegar lá desde 2017, 14 de agosto de 2017, você não vai ver nada de volume, como a gente começou a ver aqui, ó, pelos meados aqui, ó, de 20 de junho de 2022. Então, de 20 de junho até 2022 para cá, que foi o último pico, foi nessa região aqui, ó, dia 7, né? Ó, no último dia foi, o último pico foi no dia 7 de novembro de 2022. A gente tem o que, galera? Aqui, o que vocês conseguem perceber de interessante? Vou pegar a canetinha aqui para vocês. Isso aqui, galera, eu tô falando só para recapitular, tá? O que eu já havia falado para vocês há um tempo. Então, a gente tem assim, a gente tem uma faixa de negociação aqui nessa região, né? Uma faixa de negociação nessa região aqui. E note que a gente não tem tanto fluxo, né, galera? A gente não tem tanto fluxo aqui, ó. Exceto aqui, ó, nesse dia. Se você for pegar aí aqueles dados on-chain que eles chamam e tudo, você vai ver que nesse dia aqui a gente teve um play que entrou muito forte aqui e fez com que o mercado subisse isso aqui tudo, né? Então, isso aqui foi o nível de absorção. Então, olha só, o nível de absorção que a gente teve, o deslocamento de preço que o Bitcoin fez. Então, assim, foi uma porcentagem bem grande, né? Foi monstruosa. E olha o pico de volume que a gente fez aqui embaixo. Depois disso, a gente teve um pico de volume lá em cima. Depois disso, a gente pegou e caiu. Só que agora, galera, nesses últimos tempos aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem isso aqui de volume injetado, ou seja, 2 vezes maior do que esse pico de volume que está aqui embaixo e esse pico de volume que está aqui. Então, a gente tem aqui uma atividade profissional muito forte nesse período. Tá? Muito forte nesse período. Então, por isso eu acredito aqui em uma possível alta do Bitcoin um pouquinho mais monstruosa do que essas primeiras aqui que ocorreram. Essa primeira aqui que ocorreu, tá? Só que isso tudo a gente tem que levar em consideração aqui alguns pontos importantes. Esses pontos eu vou passar para vocês. Então, o que eu quero que vocês entendam, primeiramente, desde 2017, a gente não tem um pico de volume como a gente está tendo aqui, galera. Esse pico de volume aqui que eu estou monitorando. Então, assim, a gente está em uma oportunidade muito boa aqui no Bitcoin. E eu estou comentando isso para vocês aí já tem um tempo, acho que desde o dia 23, se eu não me engano. Eu vou até botar um pedacinho aqui da análise que eu estou fazendo quando aconteceu esse pico de volume, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Então, desde esse tempo aqui todo, lá meado de 2018 até 2021, né, exceto esses 2 picos de volume que a gente teve aqui, a gente não tem nada estrondoso, como está acontecendo agora, tá? Então, isso aqui me fez pensar que
a gente teve uma absorção ali e o preço não ia cair mais do que isso, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei justamente esse pico de volume aqui, 7 de novembro de 2022, galera. Aconteceu alguma coisa? Eu realmente estou falando isso porque eu não fico ligado nesses negócios aí de notícias, essas paradas todas eu não fico, realmente eu não fico. Então, se aconteceu alguma coisa, algum evento dia 7 de novembro de 2022, vocês deixam no comentário aí para mim, tá? Então, o que eu fiz aqui foi entender o seguinte. A gente teve aqui, ó, nessas quedas todas aqui, ó, a gente não teve volume elevado, né? Nenhum volume elevado. Até nesse dia que a gente teve, no dia 26. Fiz um volume elevado aqui com um candle bem pequeno. Só que depois, pô, veio para baixo e aí a gente pegou e explodiu, tá? A gente explodiu, dia 7 de novembro de 2022. Então, aqui eu entendo que eu tenho duas forças aqui, tá, galera? Eu tenho duas forças aqui. Eu tenho uma força vendedora e uma força compradora. Geralmente, a galera se atrapalha muito nisso aqui, porque quando vê um candle vermelho, a galera pensa assim, ah, esse candle é de venda. É um candle de venda. Então, a galera está pressionando aqui, a força vendedora está pressionando aqui. Beleza. Tá, concordo. Mas, por outra parte, você tem que entender que se o cara vendeu nesse candle, alguém comprou. Alguém estava lá. Então, para acontecer uma negociação, a gente tem que ter duas partes, comprador e vendedor. Então, não adianta eu ficar pintando essas barras aqui de verde e vermelho para entender que, isso aqui é comprador, isso aqui é vendedor. É ilusão, tá? Nesse candle aqui, a gente teve duas partes, tanto a parte vendedora como a parte compradora. Então, o que eu tenho que entender é quem é mais forte, quem vendeu ou quem comprou, porque a gente tem as duas partes. Então, como é que eu faço para entender aqui quem tem mais poder? Se foi quem vendeu ou quem comprou. Eu marco a difference. Veja que isso aqui é uma média móvel, só que uma média móvel ela não é convencional, tá? Ela é ponderada em volume financeiro. Então, como eu vejo que aqui a gente tem uma barra grande, um volume elevado, na minha cabeça eu tenho uma aceleração de preço, e isso aqui eu vejo muito no mini índice que a gente opera todo dia, então aqui uma possível absorção. Por que eu não marquei a difference aqui no topo da barra? Porque a probabilidade de ser uma absorção aqui é bem maior do que uma barra de continuidade. Por quê? Porque a aceleração de preço e aumento de volume expressivo. Se eu for pegar aqui no Waze Wave, a gente também tem aqui, ó, tá vendo uma discrepância? A gente tem aqui um volume comprador nessa região aqui, ó. Começou aqui. Vamos ver aqui, ó. Começou aqui, ó, esse volume comprador. E veio terminar aqui, né? E a gente caiu do nada, ó, do nada. A gente estava em uma onda aqui, teoricamente aqui, compradora, mas é aquilo que eu falo para vocês. Mesmo que a gente esteja comprando aqui, a outra parte está vendendo. Mesmo que a gente esteja vendendo, a outra parte está comprando, certo? E aí, do nada, caiu isso aqui, cara. Quando caiu, a gente teve aceleração de preço e diminuição de fluxo vendedor também. Só que aí eu estou monitorando pela barra do dia 7. Então, por isso é que eu acredito que a gente estava passando por um momento de absorção. Então, quando isso acontece, automaticamente eu marco essa difference ponderada em volume. Atualmente, essa difference dos comprados lá de baixo, ela está batendo em 16, tá aqui, ó, 16.634,99. Esse preço aqui é a difference dos comprados aqui de baixo. Ou seja, toda vez que o mercado vem e bate nessa difference, estamos dizendo que a gente está no preço médio dos players que entraram comprando, botando um movimento para cima. Então, toda vez que o preço chega, a gente tem o quê? Uma defesa. É para ter uma defesa. Então, toda vez que o preço aqui, ó, ele começa a vir aqui, bater nesse nível aqui dos 16, que atualmente está agora, mas isso aqui é dinâmico, ou seja, quanto mais vai entrando volume, mais esse preço, esse médio vai subindo, né? Acompanhando o volume, né? Então, toda vez que bate aqui, automaticamente eles têm que defender, justamente para eles não ficarem em desvantagem, tá? Então, essa difference, o que ela pode acontecer com ela? Ela está aqui, ó, nessa região, deixa eu botar de amarelo. Então, a gente bateu uma vez aqui, subiu. Duas vezes subiu. Veio de novo e ele não encostou mais para cima, tá? Então, aqui deixa eu botar amarelo. Então, tá aqui, ó. Veio aqui nessa região. Atualmente, ela tá aqui em um pico de volume. Vocês lembram que essa POC aqui, ela passou para cá. Depois desse pico de volume aqui para cima, que ela veio novamente para o lugar dela, tá? Então, essa difference, ela pode fazer esse movimento. Ó. Tá vendo? Por quê? Porque isso aqui para mim é um rastreador de tendência. Então, toda vez que o mercado ele faz os movimentos, vem bater nessa difference, a gente tem
que fazer defesa. Não é que tem que ser feita a defesa. Significa que está perto do preço médio dos players que entraram comprado. Então, para eles não ficarem em desvantagem, eles têm que comprar mais lote em cima do preço médio, que isso não vai alterar o valor deles. Então, aí o preço vai para cima. E isso aqui é o que? É uma tendência de alta. A galera fala muito para vocês lá no mini índice, que geralmente eu entro em operações que eu não preciso esperar criar uma tendência para entender que eu estou em uma tendência de queda ou uma tendência de alta, porque geralmente as tendências de queda e de alta, elas são formadas justamente no maior pico de volume, ou seja, no nível de POCs. Então, toda vez que a gente está em cima de uma POC, a gente rompe e volta para testar, a probabilidade de a gente ter uma continuidade do fluxo comprador é grande. Toda vez que a gente rompe uma POC aqui para baixo, tenta fazer um teste de demanda e não consegue romper, a probabilidade de a gente ter um ciclo de queda é grande. Entendeu? Então é por isso que eu sempre entro antes da tendência ser formada, tá? Obviamente que isso aí a gente tem que ter um pouquinho de noção de alguns pontos importantes para você entender realmente isso, tá? Mas assim, aqui, né, desde quando eu marquei esse nível de difference, eu já entendia que a nossa tendência aqui seria de alta, mas eu teria algum problema. Qual seria o problema? É esse nível de POC. Por isso que eu falei para vocês na aula passada que esse nível de POC que ele teria que passar para cá para a gente atacar esse nível que está aqui, atacar essa distribuição. Então foi justamente o que aconteceu. Ele veio aqui para baixo, a gente atacou essa distribuição aqui e rompeu a distribuição. Não só a distribuição, como o médio de quem está vendido. Tá? É a mesma coisa aqui embaixo. Aqui entrou um play grande na venda. Tá? Entrou um play grande na venda. Pode ver que não chegou a testar o médio deles. Não chegou a testar o médio dele. Está testando agora. Por que eu marquei? Pois camarada aqui, ó, que entrou aqui vendendo. E os caras montando posição aqui direto. Os caras montando posição direto. Tá? Então a gente está testando aqui no semanal. Falta 9 horas e 28 minutos para fechar o semanal. Se a gente fechar acima disso daqui, o que pode acontecer? Pode acontecer de acionar o stop de quem está vendido nessa região aqui. Acionando o stop de quem está vendido nesse swing todo, isso aqui pode gerar o quê? Stop deles. Uma vez que eles estão vendidos, eles vão ter que comprar. Uma vez que eles estão comprando porque está acionando o stop, a demanda do mercado ela começa a aumentar. A demanda aumentando no mercado, o preço começa a subir. Tá? O preço dispara. Por quê? Porque a demanda está alta. Ou seja, a galera está aqui, não é porque ele está entrando na compra, não. Tá? É porque está acionando o stop de quem está vendido. Então, a galera, o que vai ter que fazer? Vai ter que vender, pô. Opa, vai ter que comprar. Porque estão vendidos, eles vão ter que comprar. Isso gera demanda do mercado, tá? Então, eu tô falando aqui, galera, do semanal, para vocês entenderem direitinho o que eu tô monitorando. Então, eu tô monitorando o preço médio. O médio ainda não foi rompido. Vai ser muito interessante quando esse médio ele começar a passar para cima daqui. Aí vai ficar super, mega, hiper interessante. Porque qualquer movimento que vier em cima da POC, em cima da DIFS, eu tenho dois indicadores fortes aqui que a gente pode ter defesa aqui dos comprados nessa região, então isso fica perfeito, tá? Coisa que está acontecendo justamente no gráfico diário. No gráfico diário, o que está acontecendo? A gente já perdeu lá a POC dos caras, né? Então já perdeu aqui. A gente pegou aqui, né, do maior pico de volume, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu, bateu aqui, subiu e pô para cima. Então aqui está vendo que a gente não tem oferta nessa região aqui, tá? Os plays não têm oferta, ou seja, não tem poder de botar aqui o mercado aqui para baixo. Então no semanal, veja aqui o que aconteceu. A POC, olha só o semanal. No semanal, a POC está lá em cima. No gráfico diário, a POC está aqui embaixo. Ou seja, foi aquilo que eu falei para vocês. Para eles atacarem um nível, eles têm que acumular aqui embaixo para poder ter força para fazer isso. Foi justamente o que aconteceu. Eu vou já mostrar um vídeo para vocês falando sobre esse movimento aqui, tá? Bom que eu deixo tudo registrado para não ter dúvidas, tá, galera, do que eu estou falando. Então aqui, os plays pegaram esse nível de POC que estava aqui no gráfico diário, jogaram para cá, acumularam potencial aqui, força, e botaram o mercado para cima. Então foi uma alta muito interessante. O que está acontecendo agora é o seguinte, a difference está fazendo justamente o que eu quero que faça no semanal. Ela está vindo aqui nessa região, ou passou aqui já para cima da POC, para a região de valor. Então isso é muito interessante, porque por mais que esteja uma queda no mercado grande, a difference está lá no 17.229, isso no diário, tá? Ah, mas e aí, será que vai ter uma retração? Será que o que vai acontecer com o mercado? Galera, será que está uma boa oportunidade de comprar Bitcoin? Geralmente, eu compro Bitcoin justamente quando ninguém está acreditando.
Então, assim, pô, eu tô posicionado aqui, cara, da Diffins. Eu tô posicionado Bitcoin desde da onde, galera? Desde a... Não, foi daqui não. Acho que daqui eu não comprei não, foi daqui no diário. Acho que desde aqui eu tô comprado Bitcoin, comprei um pouco de Bitcoin, tomei na cara porque veio aqui novamente, comprei novamente aqui, não só Bitcoin, como XLM, XRP, por quê? Porque eu entendo que quando a gente está nesses momentos, aqui é muito importante para comprar algumas moedas também, outras moedas, não só o Bitcoin, né? Para a gente ter um pouquinho mais de lucro. Então, assim, algumas eu escolhi, já está na carteira, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe dessa carteira, eu vou até falar um pouco sobre ela hoje. Então, a gente se posiciona justamente sempre nessas regiões de pico de volume. Então, assim, para mim isso aqui é muito tranquilo. Então, eu me lembro que eu comprei nessas regiões aqui, porque estava fazendo um movimento interessante, eu pensei que ia subir, pá, caiu tudo, cara. Eu sei que eu estou comprado aqui, fiquei um pouquinho negativo, caraca. Mas aí comprei novamente e agora eu estou totalmente positivo novamente aqui no mercado. Certo? Então, essas regiões aqui, sempre eu vou estar comprando Bitcoin nessas regiões. Eu não faço day trade, cara. Eu não faço day trade em criptomoedas, principalmente Bitcoin, não gosto. Como eu faço isso todo dia no mini índice, então não tem para que eu ficar exposto também em criptomoedas. Eu faço acumular algumas criptomoedas. E eu tenho algumas delas que eu vou passar aqui para vocês, para quem está me seguindo agora. Beleza? Algumas moedas com fundamento, algumas moedas que eu sempre falo para vocês aqui, pô, aqui tá bom de comprar, entendeu? Quando eu falo assim, pô, aqui tá bom de comprar, não estou dizendo que é para vocês comprar, eu estou dizendo assim, eu vou comprar. Porque o que eu faço aqui é tipo um diário do que eu faço, tá? Onde que eu compro, onde que eu gosto de comprar, onde que eu tenho um maior risco aqui, entendeu? Então, justamente, eu faço isso aqui como uma forma de um diário e até mesmo para passar um pouquinho do que eu sei para vocês de volume, tá? Obviamente que só porque eu estou falando assim, aqui é bom de comprar porque pode estar tendo uma absorção, você vai ter que ver com a sua análise técnica, com o que você acredita, com seus indicadores para saber se realmente o que eu estou falando tem fundamento e se isso também tá batendo com a tua leitura. Então, se estiver batendo com a tua leitura e tu acha que é confortável entrar em uma posição dessa, você entra, tá? Eu não dou cal para ninguém, eu não falo isso aqui, você tem que comprar, porque não posso estar recomendando, eu sou apenas um cara que gosta de fazer day trade, tá? Normal, beleza? Então, essas regiões aqui foram regiões muito importantes, eu passei para vocês também, que possivelmente aqui eu ia entrar comprado nessas regiões, tá? A retração agora do Bitcoin. Galera, a gente tem um pico de volume interessante, tá? Por mais que o preço agora faça correções, eu estou muito bem posicionado, eu não estou ligando para isso. Não estou ligando para isso. Eu tenho muita gente que fala assim, mas eu estou esperando agora para corrigir para eu entrar. Tem que corrigir aqui para eu entrar. Cara, eu não estou nem um pingo preocupado com correção de Bitcoin, porque eu estou muito bem posicionado. Então, quando tu ficar muito bem posicionado, você não liga para isso, tá? O que tem que fazer? Faz uma parcialzinha, trava teu trade no 0 a 0 aí, né? A tua operação no 0 a 0 e esquece. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma região de volume aqui, ó. Então, essa região toda aqui, uma distribuição, rompeu para baixo, rompeu a distribuição. Então, por isso aqui que eu acho que a gente pode rolar stop de quem está posicionado aqui, tanto na distribuição como a diff lá de baixo. Então, uma vez que se o mercado for fazer uma correção, eu acredito que a correção boa seria nessa região aqui dos 50%. Tá? Isso aqui estaria mais ou menos em quantos dólares aqui? Eu vou já explicar para vocês, tá? Por que eu acredito que aqui seria o primeiro ponto? Por que seria o primeiro ponto? Porque aqui a gente tem uma sombra. Isso aqui é volume, tá, galera? Para quem não conhece, isso aqui é uma escala de volume. Então, a gente tem bastante volume injetado aqui, só que a maior concentração de volume injetado está aqui embaixo. Ou seja, nessa região aqui, ó. Peraí. Ó. A gente fez a maior concentração nesse patamar aqui. Aqui a gente tem outra. Isso aqui eu estou falando de diário, tá? Aqui a gente tem outra. Ou seja, então se o mercado retrair para vir nessa região aqui, é tranquilo. Para mim é uma correção normal. Mas o certo mesmo é o mercado chegar aqui e vir corrigir na diff que foi rompida. Beleza, concordo. O mercado ele está aqui, ó. Aí ele começa a retrair e vem buscar a diff dos vendidos nos 21.405. Dá uma comprinha aqui, pô, até que dá, cara, nessa região aqui. Mas tu acha que eu vou passar esse risco de comprar aqui, sendo que eu já comprei lá embaixo? Não, para mim não tem problema nenhum. Pode vir corrigir até aqui, pode vir corrigir até no médio. O que não pode acontecer é romper aqui para baixo. Aqui não pode, porque aí é outros 500, tá? Já fiz parcial? Não, ainda não fiz parcial, beleza? Não faço parcial ainda. Talvez eu faça um pouquinho mais lá para cima e não vou esperar a correção para entrar novamente, tá? Porque a minha posição aqui está muito favorável para mim. Beleza? Então, como eu gosto de acumular,
Então, caso ocorra alguma retração nesse nível, é interessante, tá? Nesse nível, novamente, de defense, também é interessante para mim, tá? Uma retração interessante seria no primeiro nível aqui, segundo nível aqui, certo? Não pode romper esse nível aqui. Romper nesse nível aqui, para mim, não fica interessante. E aí eu fico negativo também, né? Aí tem condição. Mas, assim, esse ponto aqui dos 21.406 é um ponto que a gente rompeu, então, teoricamente, aqui ele vira suporte. Esse ponto aqui é da distribuição. É que eu sempre falo para vocês lá no mini índice. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Ó. Tem uma distribuição aqui, a gente pega, faz aqui os 50%, certo? E tá lá, ó, tá aqui, pô, certinho aqui, ó, tá lá nos 19.623. Ou seja, se tiver uma correção um pouquinho mais forte no mercado, 19.623 é uma região boa porque é uma distribuição que foi rompida, então automaticamente ela vira um suporte. Então o mercado ele pode fazer isso. Aí o que eu tenho aqui de informação? Eu tenho aqui uma possível onda 1 aqui depois dessa acumulação. Então eu posso fazer muito bem o quê? Poderia fazer aqui uma pernada 1, tá? Uma pernada 1, ou seja, uma onda A. Espera aí, deixa eu botar de verde que fica melhor para vocês entenderem. Tem que ter uma onda A, certo? Para eu projetar essa onda aqui para cima, eu tenho que ter uma retração. Então, essa retração ela pode acontecer de dois jeitos. Ou vindo direto, ou vindo em A, B, C, e aí confirma com 50%, caso ocorra. E o que eu tenho agora? Eu teria uma onda B, tá? Uma onda B. Uma onda C. Então, a onda A tem a onda B que está em fractal e teria aqui uma projeção da onda C, tá? Isso aqui é uma projeção, galera, certo? Então, esse ponto aqui é um ponto interessante. Então, para eu marcar uma projeção aqui no Bitcoin, eu tenho que ter uma retração. Até onde essa retração pode ir? Eu sei que a galera gosta de usar Fibonacci para ver essas retrações. Eu não uso. Eu gosto de ver volume, então eu tenho de olho isso daqui. Então, para mim, essa região aqui dos 19.623 seria uma possível comecinho de onda C para cima. Tá? Possível começo de onda C para cima. Então, note que aqui está em fractal. Eu gosto sempre de falar em fractal porque eu tenho mais um indício aqui que pode dar certo a segunda operação de compra nessas regiões aqui. Tá? Por quê? Porque depois de uma onda C, né, depois de uma onda corretiva, vem uma onda de impulsão. Então, pode ser que aconteça isso aqui. Tá? Então, se acontecer isso aqui, possivelmente eu vou pensar em comprar nessa região aqui novamente. Tá? Possivelmente eu vou pensar em comprar nessa região. Porque eu tenho aqui bastante fundamento. O primeiro fundamento é o nível de distribuição que foi rompido. A gente tem aqui ABC, depois de uma onda corretiva, a probabilidade de uma onda de impulsão é grande. E também eu tenho 50% do range que foi rompido. Então, para mim, seria tranquilo fazer uma operação aqui nessa região aqui. Certo? Se romper essa região aqui, o que eu tenho? Eu teria a segunda região importante do Bitcoin, que é essa aqui. Essa aqui é a master. A gente não pode perder, de maneira alguma. Porque se a gente perder aqui, a gente pode desencadear aqui muita oferta no mercado com o stop de quem está comprado. Isso não pode acontecer. Então, será que o Bitcoin vai corrigir isso tudo? Cara, não sei. Mas essa correção aqui nesse nível dos 19.231, para mim, é saudável. E se ocorrer em 3 ondas e eu olhar para saber como é que está o volume dessas 3 ondas aqui embaixo, possivelmente aqui eu entro comprado novamente para tentar formar uma onda C para cima, tá? Tem projeção? Tem. Se eu for pegar aqui a projeção no diário, o que eu tenho aqui, ó? Vamos pegar aqui nossa escalinha aqui que eu montei. Ó, teria o primeiro pico de onda, a onda 1, beleza? Teria a onda de retração até os 19 mil que eu tô falando para vocês. Pronto, tá aqui, ó. E aí eu teria a minha próxima onda, que seria uma onda C, uma onda de impulsão, beleza? Galera, isso aqui seria uma onda C, tá? Então eu teria isso aqui, ó, de projeção, tá? No Bitcoin. Será que vai acontecer? Não sei, tá? Não sei. Mas eu teria essas dois alvos, de 100% e 127%. Então, assim, o que acontece? Uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4, uma onda 5, ou seja, um ciclo de alta sendo formado. As ondas impulsoras são a onda 1, a onda 3, a onda 5, são ondas de impulsão. As ondas corretivas são a onda 2 e a onda 4. Beleza? Então, geralmente, eu gosto de pegar as ondas impulsivas, obviamente, né? As retrações não me interessam muito. Eu gosto de pegar as impulsivas. Então, eu tenho impulsiva aqui, a 1,
Impossível a 3, impossível a 5. Então, aqui seria o quê? Um ciclo de queda, um ciclo de alta. Obviamente que essa onda aqui ela pode ser maior. Então, estou explicando para vocês só aqui a base, tá? Essa onda aqui, vai que eu puxo daqui, depois pegue daqui, depois faço daqui, depois, entendeu? Então, isso aqui é só para vocês entenderem uma base, que o primeiro alvo estaria aqui, ó, lá nos 26.900, segundo alvo nos 29.140, tá? Aí a gente pode sim ter uma correção um pouquinho mais acentuada. É a mesma coisa que aconteceu aqui, galera. Mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Eu tenho 3 ondas para cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui se encerra um ciclo de alta. Ou seja, onda impulsora, onda 1, onda retração, onda impulsora, 3, onda retração, onda impulsora, onda 5. Depois de uma onda 5, a gente fecha o ciclo de alta pelas ondas de Elliott e aí a gente tem a correção em A, B, C. Opa, que eu falei para vocês ainda há pouco, que na onda C a gente geralmente tem um pico de volume elevado, e justamente foi isso. O que eu falei para vocês aqui disso aqui, para quem me segue há muito tempo? Possível absorção de fundo na onda C. E aí a gente vai de novo aqui e faz o quê? Onda 1, onda 2, onda 3, A, B, C. Aí o que a gente tem novamente na onda C? Nada aqui, tá? E a gente tem a retração, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, tá? Não foi bater lá onde a gente queria, né? Na verdade eu nem queria, eu pensava que o mercado ia bater aqui nos 50% aqui e ia subir, por isso que eu não estava falando dessa cara toda para você, você sabe muito bem disso aqui que eu estava falando, mas eu já tinha isso aqui na minha cabeça, tá? E agora está fazendo o quê? Novamente aqui tentando pegar a retomada do fluxo comprador para nova alta no Bitcoin. Então, se isso vai acontecer ou não, eu não tenho a mínima ideia, mas possivelmente na semana a gente vai ter uma retração, pode ter uma retraçãozinha, e essa retraçãozinha aqui é normal, tanto no nível de difference, como no nível aqui dos 19.500, vamos lá. Não, 19.300, tá, galera? Vai ficar redondo. Então, 19.300. Caso isso aqui aconteça, então aqui eu tenho uma possível projeção aqui de onda C aqui para cima, beleza? Galera, Bitcoin que eu quis falar para vocês foi isso, tá? Então, não tem nada demais aqui acontecendo no Bitcoin, essa alta aqui é tranquilo. A única coisa que me surpreendeu foi o rompimento de dips. Eu pensei que a gente ia retrair aqui para vir buscar novamente uma impulsão, mas a gente rompeu com tudo. Atualmente a gente está nos 22.898 e agora é esperar aí para ver se vê alguma correção. Então não tem como eu saber se vai vir correção agora. Então a galera que gosta de traçar Fibonacci aí, todos vocês traçam aqui para ver uma retração, mas para mim a retração saudável seria nessa região, que seria praticamente no nível aí de 50% de todo o movimento de alta, beleza? Agora eu vou deixar aqui um vídeo para vocês rapidinho, só para vocês entenderem isso daqui, tá, galera? Só um minuto. Galera, deixei meio que certinho aqui, ó. Lá no dia 27/11, você vai lá aqui em vídeos. E dia 27/11, cadê você, garoto? 27/11, cadê 27/11? Tá aqui, ó. Ah, não, aqui é 27/12. 27/11, cadê você, 27/11? Peraí, vou dar uma pausa. Não, tá chegando já. Vou dar uma pausa aqui, galera. Pera rapidão. Bem na minha cara aqui e eu não vi. Tá aqui, galera. Ó. Análise do dia 27/11/2022, semanal. Vai clicar aqui, ó. Meu viés agora no Bitcoin é de queda. Só que eu não posso ser cego, não posso ficar cego. Eu tô vendo essa possibilidade aqui que pode. Estava falando aqui para vocês que meu viés, né, o meu viés aqui no Bitcoin era de queda, por quê? Porque a gente estava rompendo aqui a região de POC, tá? Essa região de POC que é uma região muito interessante. Então, como a gente estava rompendo, então possivelmente o mercado poderia retrair aqui e cair novamente, certo? Mas te liga só. Pode acontecer no Bitcoin. Então, grava bastante o que eu estou falando aqui para vocês. Essa região aqui, que era o vácuo de liquidez, a gente está tendo um aumento de volume aqui. Possivelmente essa POC que está passando nessa região, ela vai vir para cá, tá? Então, nesse momento eu estou falando aqui que a POC que está aqui colocando um preço para baixo, ela ia voltar e vir novamente para cá, porque a gente estava passando aqui por um momento que, né, depois dessa onda C aqui, poderia ser um momento de acumulação, certo? Então, o que pode acontecer? Se esse nível de POC ele começar a passar, vir aqui para baixo, aí sim eu tenho outros 500. Se ele vier aqui, passar aqui para baixo, isso aqui não existe mais, aí eu posso pensar em compras nessa região. Exatamente, ou seja, se esse nível de POC aqui ele passar para essa região aqui, eu já mudaria meu viés de queda para compra, porque uma vez que isso aqui acontece, a gente está tendo transferência do dinheiro esperto que está aqui em cima, aqui para baixo. Tá? E o que aconteceu aqui? Se tu for pegar aqui o gráfico, cadê? Vamos ver aqui, ó. Agora
certo? Se tu for pegar aqui o gráfico, que foi justamente o que passou, ele estava aqui e veio para cá, tá? Isso aqui é o gráfico aqui diário. Então, o mercado, essa POC estava aqui em cima, eu falei dessa transferência de dinheiro daqui para cá, e aí eu mudaria meu verde para compra nessa região, certo? Vamos lá. Então, né, para poder surfar uma onda. Aí sim eu posso pensar em compra, mas a gente está abaixo da... Então, o que eu falei aqui? Então, eu falei que se isso acontecesse, a gente poderia pensar em compra nessa região. E justamente foi o que aconteceu, galera. Opa! E justamente foi o que aconteceu. O dinheiro esperto saiu daqui e veio para a maior concentração de volume aqui. E quando eu estava falando desse movimento, note que foi depois desse pico de volume aqui, logo quando o mercado estava andando um pouquinho de lado, tá? Mais ou menos por aqui nessa região. E aí eu peguei e tracei a diff justamente para a gente entender o médio dos comprados. E aqui eu falo depois dessa POC passar aqui para baixo, tá? Então, possivelmente no decorrer aí da semana, desses meses, essa concentração aqui ela vai aumentar e esse volume aqui ele também vai aumentar, vai ficar grande. E uma hora que a POC está aqui nessa região, possivelmente ela pode passar aqui para dentro dessa região, ou seja, eu vou ter uma concentração maior aqui embaixo do que aqui, ou seja, o mercado ele caiu, beleza. Só que aí eu preciso de energia, eu preciso de força suficiente para chegar aqui, bater nesse camarada aqui e romper ele. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acumular. Eu tenho que juntar bastante energia aqui, bastante força, trocar bastante lote para eu ter força mesmo suficiente para quando chegar nessa região aqui, ela tentar e não conseguir me segurar, porque eu vou levar os preços para cima. Então, galera, foi justamente isso que eu falei, né? Então, ficar bem claro aqui que nessas regiões aqui a gente estava tendo a probabilidade de a gente estar tendo aqui uma acumulação era muito grande, então a gente teria que ter essa troca de dinheiro, passar aqui de cima para baixo para ficar mais fácil esse rompimento, tá? Então, justamente foi isso que aconteceu, e agora a gente está acima da DIFC, onde eu coloquei lá. A DIFC aqui nesse dia estava 22.226, se eu não me engano, né? É isso mesmo. E aqui, né, a DIFC agora está em 21 mil, ou seja, né, teve uma alteração, que eu falo para vocês, como ela é dinâmica, ela vai tendo que se afunilar ao máximo aqui, certo? Então, foi justamente isso que eu tinha falado para vocês aí no gráfico diário e também no gráfico semanal, né, galera? No semanal, a gente teve a parte que a gente passou aqui para baixo, só que depois desse pico de volume aqui, ele voltou novamente para cima. Uma vez que já foi rompido aqui, não vai fazer mais diferença, tá? Então, é isso que eu quis passar para vocês sobre, galera, o Bitcoin. Agora, vamos falar de algumas moedas também que eu falei para vocês no vídeo, tá? Beleza? Vamos ser bem rápido, não vou falar muitos fundamentos. Se vocês quiserem saber do fundamento, por que eu falei que ia subir, que ia cair, vocês vão lá nos vídeos anteriores, vocês pesquisem aí, tá bom? Porque ainda tem análise para fazer, então não vou perder muito tempo com isso, beleza? Vamos lá de XRP. XRP, Tether aqui na Binance, então vamos ver aqui rapidão o que aconteceu, né? Ó, a XRP, quando a gente estava falando da XRP, a gente estava mais ou menos por aqui, ó, embaixo. Eu falei para vocês que não era legal, que teria que romper a região aqui para poder pensar em alguma coisa. Então, a gente já rompeu essa região. Se for botar aqui no diário, eu acho que a POC está acima, ó, acima. Exatamente, ó. A gente estava aqui, ó, nessa região, mais ou menos, aqui por baixo, não lembro, mais ou menos. Ou se a gente estava aqui embaixo, não sei. Eu sei que eu falei para vocês que não estava interessante XRP, a não ser que rompesse essa região aqui. A gente rompeu, voltou a testar, ficou até um pouquinho negativo, voltou novamente para cima. Então, assim, cara, XRP deu uma boa aqui, uma boa nessa região. Até mesmo porque o preço está acima do maior pico de concentração de volume, né? Ela está custando hoje, a XRP está custando 2,12, então 0,45 aqui ela agora. Deu um pouquinho de retraída agora, beleza? Então, XRP aqui, na minha opinião, tá boa. Qualquer retração que tiver até esse nível aqui também é bom para mim, tá? Vamos ver a outra aqui. Não entrei em XRP, tá, galera? Não entrei. Quando eu entrei já estava um pouquinho mais... Quando eu vi já estava um pouquinho mais alto, eu nem acabei entrando em XRP. Mas eu tenho bastante XRP. XLM, galera. XLM, isso aqui, cara, é semanal, tá? Se eu for olhar XLM semanal... Opa, diário. Se eu for olhar XLM em diário, não tem nada que chama minha atenção para essa alta. Ou seja, o mercado... ele seria interessante depois que rompesse 0,11. Mas aqui eu estou vendo que diário. XLM eu vejo pelo semanal. Então, no semanal eu falei isso aqui para vocês, que eu estava esperando, quem me acompanha há mais tempo sabe que a gente estava passando por esse momento aqui de range. Eu falei, pô, eu quero muito que o XLM venha bater aqui esse ponto para eu poder comprar. Foi justamente o que aconteceu. A gente pegou aqui nesse ponto aqui a XLM, compramos XLM e a gente tem mais ou menos aí uns 23% de alta em XLM depois daqui, ó. Se for pegar aqui no que é
tem mais ou menos aí agora, ó, 33% de alta em XLM. Então, a XLM está muito bom. Eu acho que eu peguei um preço bem atrativo, bem ótimo aqui e com fundamento. Então, a gente tem muita coisa para crescer aqui em XLM. Hoje ela está 3,65, tá custando 48 centavos, galera. Beleza? Então, vamos lá. CRPT me chamou muito a atenção. CRPT novamente. Cara, nasceu das cinzas, mano. Foi das cinzas, porque a gente está lá no diário. Olha só o que ela fez, cara. Tá vendo? E não tava aqui, né? Isso aqui tava para cá, ó. A gente pegou, rompeu e tudo. Só que olha o salto que essa CRPT fez. Lembrando que CRPT, a gente pegou toda essa alta aqui, ó. A gente pegou toda essa alta de XLPT. Opa, CRPT. Só que aqui eu tô no diário, né? Peraí, não atualizou aqui. O que foi? Tá faltando alguma coisa. Tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver se eu peguei pelo semanal. Não, não peguei pelo semanal, não. Ah, porque falhou a internet. Agora sim. Ah, tá louco? Então, a gente pegou toda essa alta aqui em CRPT. A POC estava nesse nível. Agora transferiu para cá e deu essa lapada para cima aqui. Ela chegou a bater quase 200%, cara. Quase 200%. Teve um pico de volume elevado aqui, já não é interessante. Mas aqui, ó, se for botar no que é, ela pagou aqui, ó, cara, ó, 274%, tá? A CRPT. Sabe que a gente está posicionado nela. Tem muito tempo que a gente está posicionado nela. Então, assim, ela ficou interessante. Qualquer retração que tiver nesses níveis aqui de 0,13, 0,10, para mim tá tranquilo. Que a gente pode fazer uma onda Czinha aqui para cima, tá? Então, vamos ver se esse CRPT aqui ressuscita aqui e vai lá para cima. Então, a gente está posicionado também nela, tá? Então, assim, me surpreendeu essa alta em CRPT. Eu não estava acreditando nessa alta, não. Até mesmo porque, pô, olha só, o preço estava abaixo, mano. Como é que eu ia pensar em compra aqui? Ah, mas rompeu. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu não estava acompanhando, cara, não estava. Alguém me falou num grupo da CRPT. Ou alguém me falou, não, eu olhei aqui porque eu tenho aqui o negócio no meu celular, eu acabei olhando. Mas eu até falei assim, não dá, a CRPT tem que romper aqui. Mas rompeu, voltou para testar e pô, lapada para cima. Eu perdi, cara, isso aqui. Perdi. Só que eu já estou posicionado nela, né? Já estou posicionado, então, beleza, deixa subir aí, né? Santa CRPT aqui, CRPT tá bom de compra, cara. Eu compro lá embaixo, eu não gosto de comprar lá em cima, apesar que eu não entrei aqui, tá? Vamos lá. IOTA. E IOTA também eu não estava gostando muito da parada, né? Mas como o Bitcoin ele tá puxando tudo, ó, IOTA já ficou interessante. Ó, tá vendo que IOTA ficou passando aqui? Eu falei que IOTA não era legal ficar posicionado. IOTA veio para cá, pã, e agora rompeu diário. Então, assim, IOTA para mim tá muito bom, cara. Por quê? Porque a gente está rompendo uma concentração de volume. Foi aquilo que eu falei para vocês sobre o Bitcoin. Tem uma concentração de volume aqui, a gente está rompendo. Então, quando a gente rompe uma região dessa aqui, é muito interessante. A IOTA hoje está 5,31, está custando praticamente 1,19. É 1,20, eu acho. Tá? Então, assim, um bom momento aqui de IOTA. IOTA ainda não comprei, mas eu vou fazer uma comprinha. Tá? Esperar só uma retraçãozinha, um pouquinho mais de uma retraçãozinha aqui para eu comprar IOTA. IOTA eu estou um tempinho sem comprar, porque a gente estava abaixo dessa concentração, para mim não é interessante. Agora rompendo, uma vez que a gente está rompendo aqui, super interessante IOTA, tá? Então IOTA está custando 0,22, né? Dá 1,20, tá? DVPN, galera. Pô, DVPN, já tem um monte de DVPN. Mas nada que me agrade ainda, DVPN, né? Ó, mas aí DVPN agora está começando a ficar bonito. Por quê? Porque eu estou fazendo uma concentração lá embaixo. E agora eu vou começar... Rapaz, não tinha nada disso aqui não. Peraí, DVPN. Eu peguei DVPN lá de cima, por aqui assim, ó. Peguei essa queda toda de DVPN, mas aqui DVPN agora tá dando uma luz no fim do túnel. E como minha DVPN tá aqui na Kepler, aqui, ó, tá de boa, tô minerando. Então não preciso ficar botando dinheiro em DVPN não. Mas eu vou até tirar o que eu tenho aqui dentro para colocar aqui novamente. Deixa eu ver aqui se eu me lembro a senha. Peraí, rapidão. DVPN, deixa eu ver se eu lembro a senha. Deixa eu ver aqui, galera. Não sei se eu lembro a senha. Ah, lembrei. Pronto, vamos lá. Vamos ver quando é que tem DVPN aqui em stake. Tinha colocado uma merrequinha. Ai, cara, nem lembro. Ah, mas não tô lembrando agora. Não tô lembrando agora qual é o... Enfim, pra não ficar muito grande o vídeo. Então, mas DVPN aqui tá bem interessante, cara. O DVPN tá custando quanto? Deixa eu ver aqui. DVPN tá custando
0. Cara, é muito barato, muito barato. Eu acho que eu vou comprar um pouquinho de DVPN agora. Comprar não, vou tirar o que tem em stake, tem que me lembrar onde qual era o canal lá, o negocinho, né? Eu vou tirar porque eu tenho bastante e aí vou botar para fazer em cima, né? Largar aquele famoso juros compostos, porque aqui para mim tá interessante DVPN. Beleza? Então DVPN tá desse jeito. Galera, então tem XDC. Ah, eu não falei de XDC também, né? Vamos lá, XDC. XDC também não estava interessante para mim, ó. O gráfico diário não está interessante XDC. A gente fez aqui uma acumulaçãozinha aqui, mas para mim XDC só fica interessante depois que romper o 0.031. No semanal, deixa eu ver se tem alguma coisa. No semanal não tem nada. Cara, sinceramente, assim, eu particularmente não, apesar que a gente fez aqui, ó, se a gente transferisse esse dinheiro para cá, seria até interessante. Tá vendo que ele fez um volume aqui, mas não fez, né? Tá lá em cima ainda. Então, tipo, para mim não é interessante ainda. Apesar que daqui quem comprou, ó, se deu de bem. Possivelmente a gente pode estar fazendo uma onda C aqui, ó. Muito cuidado, ó. A, B, C. E essa região aqui realmente é uma região de resistência. Depois de uma onda corretiva, a probabilidade de vir uma impulsão é maior. Tá? Então, muito cuidado em XDC. Eu, particularmente, não vou comprar nada, a não ser que rompa essa região aqui, ou então que esse dinheiro venha para cá, para baixo. Beleza? Galera, então é isso. O que a gente tem aqui na nossa carteira XDC, XRP, XLM, CRPT, IOTA e DVPN. Eu tô gostando muito da DVPN, que tava falando muito mal. Peguei uma lapada em DVPN, mas beleza, tá ficando bom de novo. Então, IOTA tá ficando top, hoje tá 6%. CRPT tá ficando muito bom também. XLM também, cara. E, pá, XRP, cara, tudo tá ficando bom, a não ser XDC. XDC para mim ainda não tá interessante, beleza? Então, é isso que eu quis passar para vocês hoje, BTC, que eu quis passar para vocês hoje aqui, tá, galerinha? Então, segue essa análisezinha aí. Então, assim, a retração do Bitcoin eu falei para vocês, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar aí no comentário abaixo, beleza? Tamo junto, galera. Até mais. Os